Bom, são 4 horas e 11 minutos. Vamos falar de assuntos domésticos aqui. Luiz Arthur Nogueira já está conosco. Nogueira, tudo bem, Piotr? Seja bem-vindo, boa tarde. Daqui a pouco o André vai trazer essa informação. A pauta gira em torno, justamente pelo que a gente conseguiu apurar de bastidor, de conseguir alguma coisa do governo para as varejistas também. Quando a gente está falando de varejista, claro, tem a questão que eles vão reclamar dos juros. Sim. Só que reclamar de juros, Nogueira tem falado isso com muita frequência aqui, reclamar é livre. Se faz sentido, aí já é outro sentido, é outra questão. E claro, esse pessoal vende muito linha branca, eletrodoméstico, vende eletroeletrônicos. Essa indústria também, para baixar preço, vai precisar de subsídio. Vai reclamar a mesma coisa que as montadoras pediram e ganharam lá naquele anúncio sem pé nem cabeça, que depois o Ministério da Fazenda foi correr atrás do anúncio do presidente Lula. O próprio, acho que o ministro da Fazenda não sabia do anúncio dele, que foi feito na Fiesp aqui, Exato. Se não me engano, acho que numa quinta-feira. Ficar reclamando de juros não vai dar certo, né? Não vai. Não vai, Piotr. E assim, foi injusto escolher um setor da economia para ganhar o benefício. Eu entendo a posição das varejistas, estão desesperadas, querendo vender os seus produtos, que precisam de financiamento. Mas o que a gente não pode é cometer erros do passado. Eu vou lembrar aqui que no governo Dilma, a empresária Luísa Trajano, porque eu tenho enorme respeito, a dona da Magazine Luiza, ela foi até então o presidente Dilma, convenceu a presidente a reduzir IPI para vender mais geladeiras, eletrodomésticos, convenceu a presidente Dilma a pressionar o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a reduzir juros para também vender mais eletrodomésticos. O resultado final disso foi que o governo Dilma quebrou do ponto de vista fiscal, o que levou inclusive ao impeachment da presidente, e a queda forçada de juros levou o Brasil a ter uma inflação acima de 10% e a maior recessão econômica da sua história. Ou seja, Piotr, ou a gente aprende com os erros do passado ou vamos repeti-los. Mas esse governo está quase que um Dilma 4.0. Pois é, o que é preocupante. Né? Chama atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque o Nogueira tem os dados das vendas no varejo e a gente vai entender o porquê dessa reclamação. Mas uma coisa é entender o porquê. A solução não necessariamente passa pelo problema. Esse aqui é o raio-x da situação. Está se buscando a mesma lógica de redução de juros na marra, e o Nogueira já lembrou de um caso. Essa crise que o Nogueira fez menção do governo Dilma foi a maior crise econômica da história brasileira, a maior recessão em 2015 e 2016. Nem a pandemia superou aquilo. Vamos lá, Nogueira. Olha só, no mês de abril, as vendas cresceram apenas 0,1% em relação a março. Então, é um setor que está, de fato, estagnado, o varejo, né? Em relação a abril do ano passado, crescimento de 0,5%, acumulado do ano 1,9%, e em 12 meses é um crescimento baixo de 0,9%. Aí, na próxima tela, Piotr, vai ficar bem claro que os setores que dependem de juros sofrem mais. Então, olha só. Repare só, no primeiro quadradinho aqui, combustíveis não dependem de juros, ninguém enche o tanque e parcela em 12 vezes. Estão crescendo 20,8% os postos nos últimos 12 meses. Alimentos também, ninguém compra um saco de arroz e parcela em 12 vezes, crescendo 2,1%. Agora, os bens duráveis, sim, são caros e precisam de parcelamento, sofrem. Eletrodomésticos, o varejo cai 0,5%, automóveis cai 1,4%, material de construção 8,3% e móveis, setor moveleiro, 12,1%. E eu te pergunto, Piotr, será que o setor automotivo, que foi o beneficiado, é o que mais está tendo prejuízo? Não é. Sim. Então, é injusto mesmo. Quando você escolhe um setor, eu entendo os varejistas irem lá reclamarem também direitos iguais. Agora, um erro é ruim. Você vai cometer dois erros não fazem um acerto. Então não adianta o governo querer replicar para os outros setores o modelo que, na minha opinião, é equivocado para tentar salvar a indústria automotiva. Nogueira, e a informação que se tem mesmo para o setor automotivo duraria praticamente um mês, em torno de um mês, toda aquela ajuda. É isso. Ou seja, vai se vender muito no mês, é um crescimento artificial. É um voo de galinha. Você antecipa uma compra e depois, no mês que não tiver o benefício, as vendas caem de novo. Ou seja, não é sustentável. Não é. O que é sustentável, Piotr, é a gente criar as condições para os juros caírem de forma sustentável. E aí, obviamente, para isso, o governo Lula não tem que ficar reclamando, tem que ajudar o Banco Central controlando o gasto público. E, obviamente, avançando com pautas as quais o governo não tem, neste momento, para reduzir o tamanho do Estado, né? Para desinchar o tamanho do Estado, fazê-lo ficar mais barato. Muito pelo contrário, está gastando mais. Exato. E não criar insegurança jurídica, como, por exemplo, na questão do saneamento.
já estava tudo certo, a lei está funcionando, você cria uma insegurança jurídica, gera um problema, porque você gera problema de investimento. Se esse investimento não vem emprego, não vem emprego, não vem renda, não vem renda, o setor do varejo é o primeiro que sofre. É natural. Exato. Nogueira, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais, tá? Combinado, Piotr.